Olá pessoal, nesta aula veremos o uso de softwares como o Lindo, o Solver do Excel e o POM-QM for Windows. Antes de iniciarmos, mostrarei como resolver o método simplex de forma manual, mas pelo Excel, tá ok? Então vamos relembrar o nosso problema. Nós tínhamos essas variáveis transformadas na forma padrão do simplex. Aqui está o quadro simplex, tá ok? E aqui está o quadro inicial para que nós possamos iniciar o cálculo do método simplex. Então, tais informações, pessoal, já deixei aqui prontinho para que vocês possam enxergar. Variáveis básicas, x1, x2, f1 e f2. Aqui está os coeficientes das restrições, as limitações e os coeficientes da função objetivo transformados, conforme eu expliquei na aula do método simplex. Então, qual que é o primeiro passo? É escolher uma variável que entra na base e uma variável que sai da base. Bom, a variável que entra na base é muito fácil. É a variável com valor absoluto maior. No caso aqui, 4. Então, a x1 é a variável que nesse momento entrará na base. Tá ok? Quem sai da base é a variável cujo ratio da limitação dividido por cada coeficiente da linha x1 forneceu um menor ratio, que é igual 18 que divide 9 e 12 que divide 3. Com o menor ratio, no caso aqui é 2, então quem sai da base será f1 e entra na base x1. Tá ok? Bom, agora o próximo passo é nós sabemos que essa linha aqui é chamada de linha pivô. Essa aqui é a coluna pivô. E esse elemento aqui é chamado de elemento pivô. Tá ok? Então, na linha x1, todos os coeficientes devem ser zero, exceto x1, que é o elemento pivô. Desculpa. Então, vamos dividir toda essa coluna aqui por 9, igual esse aqui que divide 9. E vamos arrastar. Perfeito. Agora devemos zerar esses outros valores aqui. Mas como isso é feito, pessoal? Simples. Aqui não é 3? Vamos multiplicar esse valor aqui por menos 3 e somar com essa coluna. Podemos agora arrastar. Quero zerar essa linha de baixo. Vamos multiplicar essa coluna vezes 4 e somar com a linha de cima, a linha da função. Então, terminamos a segunda iteração. Lemos o seguinte, ó, nós temos x1 produzindo 2 unidades, ok? E sobrando o recurso F2, que são horas máquinas, 6 horas. O recurso F1, horas homens, foi totalmente consumido, ok? E o lucro, por enquanto, é de R$8. São R$8. Bom, o que devemos fazer agora? Devemos zerar agora, desculpa, quem entra agora na base será x2. Então devemos zerar, devemos fazer com que todo esse vetor aqui, deixaria amarelo, seja zero, exceto essa variável aqui, que no caso, quem sairá da base agora será a variável de folga F2 e entra na base a variável de decisão X2. Ficando assim, pessoal. Deixar em negrito e em
vermelho, para que vocês possam enxergar. Ok? Bom, eu quero zerar, quero fazer com que que esse valor aqui, desculpa, seja igual a 1. O que eu farei? Vou dividir toda essa linha, desculpa, essa coluna, por essa variável aqui, ó. E vamos arrastar. Perfeito. Bom, agora temos que fazer com que essa nova coluna aqui, que vai aparecer aqui, seja todo vetor aqui seja zero. Então vamos multiplicar aqui vezes menos essa variável aqui de cima e vamos somar. Perfeito. A mesma coisa faremos aqui, ó. Temos que zerar essa variável aqui. Vamos multiplicar aqui vezes essa variável aqui multiplicada por menos 1 e vamos somar aqui. Igual multiplicar essa variável aqui vezes por essa variável aqui multiplicada por menos 1, deixa aqui constante, e somaremos com essa coluna. Perfeito. Na terceira interação encerramos o processo iterativo do método simplex. Por quê? Os coeficientes das variáveis de decisão, desculpa, os coeficientes das variáveis x são zero aqui. Não tem nenhuma variável de decisão para entrar na base. Portanto, a solução ótima será x1 produzindo 1 unidade, x2 produzindo 9 unidades. O valor máximo de z da função objetivo será de R$13. Ok, pessoal? Aqui foi uma demonstração de como realizar os cálculos pelo Excel. Agora vamos para os softwares. Bom, pessoal, agora eu mostrarei como realizar os cálculos pelo software Lindo, tá ok? Lembrando que o software Lindo, como o outro, o POM Cam for Windows, eu gosto de usá-lo apenas para fins didáticos. Inclusive também o Excel Solver. Para problemas de grande porte, eu sempre recomendo trabalhar com a linguagem de modelagem. Como vocês possuem uma apostila feita por mim sobre a linguagem GANS, trabalharemos sempre com a linguagem GANS nos demais problemas, ok? Então vamos ver como que nós modelaremos esse modelinho aqui, ó, no software Lindo. Simples, pessoal, é basicamente copiar igual está aqui. Vamos lá, maximizar 4x1 mais x2 ST. Dá um Ctrl A aqui, pessoal, edit, escolher a fonte. Vamos colocar aqui uma fonte. O que significa ST, pessoal? Sujeito a, subject to, sujeito a algumas restrições. Ou basta colocar ST, tá ok? Agora vamos copiar 9x1 mais x2 menor ou igual a 18. Depois 3x1 mais x2 menor ou igual a 12. Bom, conferindo. Perfeito, agora nós podemos rodar. Basta clicar aqui, ó. Sim. E vamos analisar. Nós temos aqui. Deixa eu colocar uma letra um pouquinho maior. Primeira coisa, o valor da função objetivo, R$13. Depois, os valores ótimos dos coeficientes, os valores ótimos das variáveis de decisão. x1, 1, x2 igual a 9. Tá ok? Em seguida nós temos aqui, slack significa folga. Nenhum recurso possui folga, ou seja, todos os recursos são escassos. Se o recurso é escasso, ele possui dual. Ou seja, o que significa isso aqui, pessoal? Significa assim, se nós aumentarmos em uma unidade o recurso horas homens, a contribuição interna para a função objetivo será de 16 centavos. Se aumentarmos em uma unidade a disponibilidade do recurso horas máquinas, a contribuição interna para a função objetivo será de
83 centavos, ok? E aqui na última parte nós temos nós que vimos na aula anterior, que é a análise de sensibilidade, ok? Aqui nós temos coeficiente 4 e 1 são os originais da função objetivo. Quanto nós podemos incrementar ou decrescer? Ou seja, nós podemos incrementar 5 unidades. Podemos elevar o lucro unitário de 4 para 5, para 6, 7, 8 até 9. E com isso ocorrerá aumento na função objetivo. E podemos decrescer apenas uma unidade, ou seja, de 4 para 3. Isso reduzirá a função objetiva e também favorecerá mudanças na produção, ou seja, alterações nas variáveis de decisão. A mesma análise serve para isso aqui. Ó. E a última análise com relação às limitações, que são as restrições do lado direito. Nós temos aqui 18 e 12 os valores originais. Aqui fala quando nós podemos incrementar e quando nós podemos decrescer. Nós podemos incrementar 18, ou seja, 18, 19 até 36. E com isso, a função objetivo sofrerá impacto. A função objetivo aumentará. Ou podemos decrescer em 6 unidades, de 18 até 12 unidades. Ok? A mesma coisa por debaixo. O valor o original é 12. São 12, desculpa. Podemos incrementar 6 até 18 e reduzir 6, ou seja, ir até 6 no máximo. Ok? Que com isso provocará impacto na função objetivo. Detalhe, pessoal, vocês podem colocar aqui, por exemplo, ó, horas homem. E aqui, ó, horas máquinas. E roda novamente. Horas homens e horas máquinas. Só faltou fechar. Só um segundinho. Fazendo isso, pessoal, nós podemos aqui agora. Bom, pessoal, como eu estava explicando para vocês, vocês podem incrementar isso aqui, ó, desde que não passe 8 caracteres. Como são horas homens, vamos colocar HH e fecha parênteses. HK, horas, HM, horas máquinas, tá ok? Ao rodar novamente, pessoal, já aparece aqui, ó, horas homens, horas máquinas sem folga, ou seja, são recursos escassos. O dual de horas homens, o dual de horas máquinas, tá ok? A acessibilidade fica mais fácil para você enxergar aqui, ó, horas homens e horas máquinas, tá ok? Apenas forma de melhor analisar os dados. Lembra do dual? Do horas homens? Se nós aumentarmos aqui em unidade, a contribuição interna para a função objetivo é de 16 centavos. Portanto, esperamos que vá para 13,16. Perceba que isso aconteceu, tá vendo? Ou seja, realmente o dual mostra qual é o impacto na função objetivo. Qual que seria a análise? Se fosse para aumentar algum disponível, que aumentasse o horas máquina, porque a contribuição interna para a função objetivo é maior. Tá, pessoal? Veremos agora um outro software chamado POM, que é for Windows, tá, ok? Como que funciona esse software? Vamos aqui em módulo, Linear Programming, New, de variáveis 2 e restrições também são 2. Função objetivo 4 e 1. Primeira restrições. Podemos colocar aqui, ó, horas homem, horas máquina, 9, 1, 18. Próximo. 3, 1 e 12. Ok? Vocês podem vir aqui e solve, que é resolver. E aqui já aparecem os relatórios. Nós podemos ver graficamente, ok? Podemos ver o dual. Qual é o dual?
desse modelo. As interações, tá, pessoal? Aqui nós temos aqui um método simplex. Aqui, por isso que eu mostrei como resolver pelo Excel, para que vocês possam enxergar que é a mesma coisa feita aqui, ó, pelo software, porque é um algoritmo padrão. A diferença é que a máquina resolve os cálculos com uma velocidade muito superior à nossa, tá ok? Podemos verificar também a análise de sensibilidade, tá, pessoal? Conforme eu comentei com vocês, aqui está o dual e aqui está os valores originais e as respectivas amplitudes, tá? Se vocês preferirem, vocês podem fazer aqui, ó, step, fase por etapa. Clique aqui uma vez. Aqui está o tabelau inicial do simplex. Novamente, vocês conseguem chegar às interações, ó, tá ok? Até chegar na terceira interação, que é a última, tá, pessoal? Bom, esse aqui é o software, o IncaSB. Agora faremos pelo Excel. Como é feito pelo Excel, pessoal? Eu farei aqui no Excel 2003, que é o que nós temos na faculdade, que é o 2007. Vou aumentar aqui, pessoal, um pouquinho. Eu sempre adoto o seguinte padrão. Primeira coisa, variáveis de decisão. X1 e X2, ok? Depois, lucro unitário. R$ 4,00 de X1 e 1 de X2. Vamos deixar de uma forma amigável. Depois, a função objetivo. Bom, pessoal, a função objetivo será o que? A maximização do lucro. Podemos fazer assim, igual esse cara aqui, vezes esse, mais esse cara aqui, vezes esse. Ou simplesmente aqui, ó, igual somar produto. Pegaremos o lucro unitário, ponto e vírgula, multiplicado pelas variáveis de decisão. É a mesma coisa. Agora, restrições. Horas homem e horas máquinas. Colocarei aqui 9 e 1, referente o que gasta cada produto em relação ao recurso horas homens. Horas máquinas, 3 e 1. Conferindo. Perfeito. Aqui vamos escrever, pessoal, utilizado, que é o LHS. E aqui, disponível, o RHS. Sabemos que há 18 e 12, certo? Bom, como que eu calculo aqui? Nós temos que montar uma equaçãozinha. É a mesma coisa, igual somar produto. Pegaremos esses valores multiplicado pelas variáveis de decisão. Darei F4 aqui para poder arrastar. E agora eu posso arrastar. Bom, já fizemos a modelagem. Agora vamos construir as equações no solver. Ferramentas solver. Primeira informação, definir célula destino. Quem entra aqui, pessoal, será a função objetivo. Ok. Segunda informação, vamos maximizar, minimizar ou valor target? Vamos maximizar. Terceira informação, células variáveis. Serão as variáveis de decisão que estão aqui. Ok? E por fim, vamos adicionar as restrições. Nós temos essas duas aqui, ó, que será menor ou igual a essas limitações. Ok. Opções, presumir não negativos e presumir modelo linear. Ok. Podemos resolver. Vocês podem ver que deu a mesma resposta. O Excel também tem um relatório. Resposta, sensibilidade e limites. Relatório de resposta. Nós temos aqui o valor da função objetivo máximo e o valor de cada variável. Ok? Transigência, pessoal, significa a mesma coisa do que folga. Ambos os recursos, horas homens e horas máquinas, são recursos escassos. Por quê?
foram plenamente utilizados. O próximo relatório é de sensibilidade, tá ok? Que é o dual. O dual no Excel chama sombra-preço, tá ok? Se o recurso é escasso, o dual dele é maior que zero. Então aqui nós temos o seguinte, ó. Se aumentar em uma unidade o valor do recurso horas-homens, a contribuição interna para a função objetivo será de 16,66 centavos. Se aumentarmos aqui de 12 para 13, por exemplo, a contribuição interna para a função objetivo será de 83,33 centavos. Tá ok? Aliás, aproximadamente 83 centavos, tá, pessoal? E o último relatório de limites, que na verdade, relatório de limite, que na verdade equivale ao sensibilidade. Aqui nós temos o seguinte, ó. Nessa parte aqui, ó, nós temos, deixar aqui em vermelho, o relatório de sensibilidade dos coeficientes da função objetivo e das restrições. Não vou comentar aqui porque eu comentei anteriormente, tá, pessoal? Os limites nada mais é do que os valores da função objetivo, das variáveis de decisão e com isso nós encerramos o uso de softwares, tá ok? Ok, pessoal? Um abraço a todos.